Bom dia, mercado! Aqui é Thomas Franco e este é o Morning Call by Futuro Invest de hoje. A segunda-feira começa com o mercado tentando respirar depois de uma sequência pesada para os ativos brasileiros. Na sexta, o Ibovespa caiu 0,10%, fechando na faixa dos 167 mil pontos e completou a nona queda seguida. É uma sequência que pesa no humor, porque não fala apenas de preço, fala de fluxo, fala de estrangeiro reduzindo exposição, fala de juros altos segurando valuation e fala de um investidor local ainda defensivo diante do fiscal, da política e do cenário global e ruidoso. Lá fora, a sexta também foi negativa, mas por outro motivo. Wall Street corrigiu de leve, com o SP 500, o Nasdaq e o Dow Jones todos no vermelho, refletindo uma leitura mais fraca das vendas no varejo americano e alguma pressão em tecnologia. A diferença é que, para esta manhã, o mercado já vira a página com um sinal melhor vindo dos juros. Os Treasuries recuam, a chance implícita de nova alta do Federal Reserve em setembro caiu para algo perto de 30%, e os futuros americanos amanhecem positivos. Isso não resolve o problema brasileiro, mas melhora a largada. Esse movimento nos Estados Unidos é importante porque muda o preço do risco global. Quando o Treasury de 2 anos cai para perto de 4,15% e o de 10 anos fica na casa de 4,69%, o investidor volta a olhar com um pouco mais de apetite para a bolsa, emergentes e moedas de maior carrego. Para o Brasil, isso pode significar alívio no câmbio e nos DIs, desde que o ruído doméstico não entre na frente. Depois de 9 pregões negativos, qualquer melhora no exterior tende a gerar tentativa de repique técnico, mas ainda não é uma virada de tendência, tá? Na Ásia, o sinal de preço também foi favorável. O Nikkei subiu, o Hang Seng avançou mais de 1% e Xangai também fechou em alta. Só que a qualidade desse movimento precisa ser lida com cuidado, porque os dados chineses vieram fracos. Produção industrial abaixo do esperado, vendas no varejo muito aquém da projeção e investimento em ativos fixos em contração reforçam a ideia de uma economia chinesa ainda sem tração consistente. Para quem olha Brasil, isso pesa principalmente sobre Vale, siderúrgicas e todo o bloco ligado ao ciclo de commodities metálicas. Já no petróleo, o vetor é outro. O Brent volta a subir e trabalha perto de 89 dólares e meio por barril, sustentado pelo risco geopolítico no Oriente Médio e pela incerteza sobre a circulação de embarcações pelo Estreito de Hormuz. Esse é o tipo de movimento que ajuda a Petrobras no curto prazo, porque melhora a percepção sobre receita e geração de caixa, mas também traz um alerta macro. Petróleo mais alto demais pode reacender preocupação inflacionária global, pressionar juros e tirar parte do alívio que vem dos treasuries. No câmbio, o ponto de partida é $1 doméstico ainda pressionado. A moeda americana fechou sexta perto de R$ 5,22 na quinta alta consecutiva. Isso mostra que o Brasil vem sofrendo um estresse próprio e não apenas acompanhando o exterior. Para hoje, o dólar global mais fraco pode ajudar, mas o real precisa mostrar força própria. E o leilão de linha do Banco Central, com venda de dólares e compromisso de recompra, entra como elemento de liquidez, sem necessariamente significar mudança de política cambial. A agenda brasileira concentra boa parte do risco logo cedo. Primeiro vem o IGP-10 de agosto, depois o Boletim Focus, e em seguida o IBC-B de junho. Esse trio conversa diretamente com a curva de juros. Se a inflação no atacado vier mais comportada, se o Focus não piorar expectativas e se o indicador de atividade mostrar perda gradual de fôlego, o mercado pode reforçar a leitura de queda futura da Selic. Nesse caso, o alívio tende a aparecer primeiro nos DIs e depois em bolsa, especialmente nos setores mais sensíveis a juros. Mas o caminho inverso também existe. Se o Focus trouxer inflação mais alta, se o mercado enxergar atividade ainda resistente demais, ou se o petróleo pressionar a leitura de preços, a curva pode abrir de novo. E aí, o repique do Ibovespa perde força rapidamente. Esse é o detalhe central do dia. O exterior ajuda, mas a confirmação vem dos juros locais. Sem queda de DI,
fica difícil sustentar melhora ampla nas ações brasileiras. Nos Estados Unidos, o Empire State Manufacturing e o índice de confiança das construtoras entram no radar porque o mercado está recalibrando essa leitura sobre o Federal Reserve. Cada dado fraco reforça a tese de pausa ou de menor aperto, enquanto qualquer surpresa positiva demais pode devolver pressão aos treasuries. A narrativa dominante neste começo de semana é a busca por soft landing, com a atividade desacelerando o suficiente para aliviar juros, mas não tanto a ponto de acender medo de recessão. É uma linha fina e o mercado vai testar essa linha a cada indicador. No leilão de abertura da B3, Petrobras deve ser um dos principais nomes no radar. As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras entram com vento favorável do Brent e podem funcionar como sustentação importante para o índice. Se o petróleo mantiver alta, o papel tende a atrair fluxo defensivo dentro de bolsa, porque combina commodity forte, geração de caixa e peso relevante no Ibovespa. O risco é uma reversão rápida do petróleo em caso de sinal diplomático ou normalização de fluxo no Oriente Médio para vales siderúrgicas. A leitura é mais dividida. As bolsas chinesas subiram, mas os dados da economia real foram fracos. Isso impede uma leitura simples de compra do setor. O investidor pode até reagir ao apetite por risco na Ásia, mas vai olhar com cuidado para demanda, construção, produção industrial e investimento. Sem uma referência validada de minério de ferro nesta edição, a melhor leitura é macro. China ajuda no preço dos índices, mas não entrega segurança nos fundamentos. No varejo, o destaque negativo é Casas Bahia. A companhia comunicou o pedido de recuperação judicial em São Paulo depois de uma deterioração forte da condição financeira. Para o mercado, isso muda a régua de risco, porque traz para o centro da discussão dívida, custo de financiamento, restrição de crédito e valor residual para o acionista. A ação deve ter volatilidade elevada e viés inicial negativo, mas sem extrapolar essa leitura para todo o varejo. O evento é específico, corporativo e ligado à estrutura financeira da empresa. Mesmo assim, o caso Casas Bahia reforça um ponto importante para bancos e crédito. Juros altos por muito tempo não afetam apenas valuation de ações, eles pressionam balanços, encarecem rolagem de dívida e aumentam seletividade dos credores. Para bancos grandes, o mercado vai observar se há algum reflexo de percepção sobre inadimplência, exposição a empresas alavancadas e qualidade da carteira. Queda dos juros futuros ajuda, mas notícias de estresse corporativo mantêm o investidor atento. Tecnicamente, o Ibovespa tem um ponto de equilíbrio perto de 166.300 pontos. A primeira região de suporte fica ao redor de 165.500 pontos, enquanto a primeira resistência aparece perto de 168.000 pontos. Para a tentativa de repique ganhar corpo, o índice precisa sustentar a região de pivô, ver dólar sem nova pressão e ter os DIs andando para baixo. Se perder suporte com o dólar forte, o mercado volta a enxergar continuação da tendência negativa. Em termos de carteira, amanhã pede seletividade. Energia pode proteger melhor se o petróleo continuar forte. Empresas domésticas de maior duration podem reagir se os juros caírem. Bancos exigem leitura cuidadosa de crédito. E commodities metálicas dependem muito mais da interpretação sobre China do que do simples fato de a bolsa chinesa ter subido. O investidor não deve confundir repique com reversão confirmada. Depois de uma sequência tão ruim, é normal haver recomposição, mas a consistência depende de fluxo, juros e câmbio. O resumo da abertura é este. O Brasil chega machucado com 9 quedas seguidas, dólar alto e percepção doméstica de risco elevada. Mas o mundo entrega uma janela melhor, com futuros americanos positivos, treasuries em queda e menor probabilidade de aperto adicional do Federal Reserve. Se a agenda local ajudar, a bolsa pode tentar interromper a sequência negativa. Se o fiscal, o câmbio ou os juros voltarem a pesar, o repique perde força. Este foi o Morning Call da Futuro Invest, o seu guia diário no mercado financeiro. Até amanhã, pessoal!